Mais um livro lido para o Wall 76. Se estão assustados pela quantidade de livros que eu estou a ler este mês, fiquem, porque eu também estou. A verdade é que decidi este ano, vamos ver até quando aguenta, ler mais. E isso inclui não ver telejornais, porque, sinceramente, a ansiedade estava a matar-me. Porque eu vou saber dos números da pandemia na mesma, porque eu trabalho no hospital. E ver os telejornais estava-me a criar uma ansiedade brutal. Então decidi que nesse tempo ia ler, ou pelo menos se estivesse em casa nesse tempo ia ler. E como eu leio muito rápido, estou a devorar livros. Veremos até quando isto aguenta. Os livros estão a manter a minha sanidade mental neste momento. Mas isto não significa que os livros não me consigam manter aos bocadinhos. E um dos livros que me fez isto este mês foi As Cartas Perdidas de Auschwitz, de Hannah Ellery. Eu sinceramente achava que ia gostar deste livro, mas não estava à espera de gostar tanto deste livro. Esta é a história de Miriam, que após a queda do Muro de Berlim em 1989, acho que foi um ano depois de eu nascer. Sim, deve ter sido. Se eu tiver a dizer uma asneira. Não interessa. Miriam, após a queda do Muro de Berlim, vai cuidar do pai que está em estado terminal. Miriam e o pai estiveram afastados durante algum tempo por situações e circunstâncias da vida e Miriam decide que está na altura de compensar o pai e ela tem sentimento de culpa em relação a isso. Neste livro acompanhamos as duas perspectivas, as duas histórias, a história de Miriam e a história do seu pai, Henrik. O que é original é que Henrik, que era o pai da Miriam, era alemão. Normalmente nos livros do Holocausto falamos sobre pessoas judeias, ou pelo menos o protagonista judeus. Credo, massacre do português. Falamos de livros em que o protagonista é judeu. Neste caso, não. Henrik era um alemão, mas que não apoiava de todo a ideologia nazi e, na verdade, ele até tentava incitar que essa não se disseminasse. Ele acabou nos campos de concentração, para horror de Miriam, que não sabia desta história e só descobre quando vai tratar do pai que está em estado terminal. No meio das coisas do pai e da mãe, a mãe já tinha falecido, ela encontra um vestido e no meio desse vestido estão cozidas várias cartas que ela começa a ler e começa-se a perceber que não sabe nada sobre a história do pai, sobre a história da mãe e do quanto eles sofreram durante a época nazi. Eu já estou a respirar fundo porque as cartas são narradas na primeira pessoa. A maior parte não são, aliás, as cartas não são narradas pelo pai da Miriam, por Henrik, é por outra personagem que vocês vão se aperceber no livro depois quem é. E o conteúdo dessas cartas, que é sobre os dias nos campos de concentração, é no Ravensbrück, em Auschwitz, são verdadeiros murros no estômago. E muito difíceis de digerir. Há cenas horríveis, com crianças. E eu não sou uma pessoa de me emocionar facilmente nos livros, de chorar. Eu normalmente não choro nos livros, mas fico emocionada, dá-me a volta ao estômago. E o meu trabalho é lidar com a morte quase todos os dias, infelizmente. Mas a morte, como é retratada nestas cartas, é de uma violência. E a escrita da Hannah Ellery ainda acentua isso. E é de uma emoção que eu nem vos digo. Como em todas as histórias em que existe o presente, neste caso Miriam, e o passado, Henrik, vamos rapidamente nos aperceber que há mistérios e verdades por descobrir no passado e que vão influenciar o futuro, neste caso Miriam. O que acontece normalmente nestes livros ou neste género de livros, é que eu gosto imenso do que se passa no passado e depois a parte do presente fica um bocadinho aquém das expectativas. Isso não aconteceu neste livro, porque se inicialmente eu não estava a achar piada nenhuma à história da Miriam, mais para o fim do livro, nem sequer fim, mais ou menos a meio por aí,
me apercebi que Miriam também era uma personagem extremamente complexa, que tinha os seus próprios demónios e que estava a tentar lutar contra eles e ao mesmo tempo cuidar do pai e a descobrir esta história que se passou com seu pai, que era horrível. Se inicialmente eu achei que não ia dar muito, ou pelo menos muitas estrelas ao livro, agora sei que para mim é um livro de 5 estrelas. O início do livro tem capítulos muito curtos que sinceramente estavam-me a irritar, porque eu até gosto de capítulos curtos, mas muito curtos não, porque parecia que estávamos a saltar muito entre personagens. A meio do livro, não, meio não, estou sempre a dizer a meio, mas a partir, sei lá, das primeiras 50, 60 páginas, o livro começa-se a tornar muito mais fluido, pelo menos para mim, com capítulos ligeiramente maiores, e a história começa-se a adensar e o mistério a adensar-se e torna-se muito mais aprazível de ler o livro. É um livro que me deixa marcas, é um livro que eu vou-me lembrar da história e que me vou lembrar do conteúdo daquelas cartas e de cenas lá descritas e que nunca me vou esquecer e que mostra realmente uma perspectiva diferente, que é o quão sofreram também os alemães que não apoiavam o nazismo e Hitler. Espero que leiam, espero que gostem tanto como eu, mas preparem-se para os verdadeiros murros no estômago que vocês vão levar. E vemos no próximo vídeo. Tchau!